Faz quase 6 anos que eu tô falando sobre pós-modernismo na internet. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão mais confusas agora do que quando eu comecei. Inclusive quem me segue assiste todos os meus vídeos. Errei. Fui moleque. Ou não, né? Ou talvez o problema seja vocês. Mas eu sinto que nesse momento, nesse vídeo, eu vou conseguir fazer um vídeo que todo mundo vai entender. Presta atenção. Todo mundo vai entender. Claro que para isso eu vou ter que recorrer a algumas simplificações e passar bastante rápido sobre alguns temas. Na verdade, é um vídeo bem geral, sobre muito conteúdo, então pode ficar um pouco confuso, pode ser que você tenha que assistir de novo, assistir com calma. Eu sei que ver na velocidade 2 é legal, eu assisto muitos vídeos na velocidade 2, mas esse é um vídeo para ser encarado como parte da sua formação filosófica. É o vídeo para começar de verdade 2026 aqui no canal. É o vídeo que eu vou enviar quando alguém me perguntar o que é pós-modernismo, e é o vídeo que eu recomendo que você envie quando alguém te perguntar o que é pós-modernismo, porque muitos de vocês serão convertidos automaticamente ao pós-modernismo depois desse vídeo. É um vídeo para curiosos que estão chegando agora no canal, então já se inscrevam, mas é um vídeo feito especialmente para quem já me segue, para que você entenda melhor qual que é o meu rumo intelectual, então a partir de agora, o futuro do canal, quase um pré-roteiro do livro que eu estou escrevendo sobre pós-modernismo. Eu diria até que aprofundar o conteúdo desse vídeo é o objetivo da minha vida. Isso e sexo, drogas e rock and roll, claro. Então vamos lá. Já parou para pensar que para entender o que é o pós-modernismo, você precisa entender o que é modernismo e talvez você não saiba o que isso significa? E que só aí a gente já tem muito conteúdo? Eu vou começar então tentando desfazer um pequeno problema que eu acho que muitas pessoas que começam a estudar vão se deparar quando começarem a tentar entender o que é o modernismo. Modernismo não é a mesma coisa que idade moderna. Eu não vou dar referência porque o que eu vou falar aqui é basicamente qualquer livro de introdução à história, de história geral, que vai falar sobre a história. Esse livro vai te trazer uma periodização clássica, então, sobre o que é a história. Ele vai te dizer, e daí isso pode variar um pouco, de acordo com fonte, escola, etc. Mas vão te dizer que a história, então o que a gente chama de história, começa ali entre 3.200 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, quando surge a escrita. A gente divide, então, a humanidade em história, no momento que a gente desenvolve uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia que nos permite armazenar mais informações e fazer com que essas informações passem adiante de maneira mais minuciosa. Então a gente tem a história, 3.200 anos para cá, então esses 5.000 anos aí são história e o resto é pré-história. Homo sapiens é uma espécie do gênero Homo. Então existe o gênero Homo, existem vários Homo, então vários tipos de Homo, o Homo sapiens é um dele, existe o Homo erectus, o Homo neanderthalis. O gênero Homo existe entre 1,5 milhão de anos e 2,5 milhões de anos. Não tem como a gente saber, precisar exatamente, tá mais para 2,5 milhões de anos do que para 1,5 milhão. A gente acredita que existiram 8 espécies de Homo e o Homo sapiens é uma delas, que existe há aproximadamente 300 mil anos. Então, quando a gente fala de história, a gente está falando mais ou menos dos últimos 5.000 anos. Quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de todo o resto, seja da espécie Homo sapiens, seja do gênero humano. E daí, de 3.200 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo, a gente vai ter o que a gente chama de antiguidade. Porém, quando a gente fala de antiguidade, a gente pensa muito mais no século IV, na Grécia Antiga, na Idade de Ouro da Grécia Antiga, que é onde vai viver Sócrates, Platão, Aristóteles, e a gente pensa também no Império Romano. Inclusive, essa data, 476 anos depois de Cristo, é a data que marca a queda do Império Romano do Ocidente e, então, o fim da antiguidade. E é complexo porque eu não vou poder adentrar e me aprofundar aqui na antiguidade, tampouco me aprofundar na Idade Média, que vai ser de 476 a 1453, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Isso tudo é manual de história. Alguns até vão dizer, não, na verdade, a Idade Média termina em 1492, com as grandes navegações, ou com a Reforma Protestante, em 1517. Eu não tô aqui para esses pequenos detalhes aí que é tarefa de historiador. Mas a gente tem essa coisa que a gente chama de Idade Média, então, que vai ser aproximadamente 1.000 anos, e a partir de 1453 até 1789, a gente tem o que a gente chama de Idade Moderna. Já que a gente está muito próximo de 1500, pense nas grandes navegações, então pense na Reforma Protestante, pense no início do capitalismo, vão datar o início do capitalismo não como essa coisa global que abrange o mundo inteiro, mas como algo que vai surgindo e se proliferando, vai ser datado em 1500, então,
Revolução, então é onde está surgindo, né, essa idade moderna, está surgindo esse capitalismo, está surgindo uma série de coisas que a gente precisaria entender melhor. Quanto melhor você entender isso, melhor você vai entender conceitos como modernidade e pós-modernidade, mas eu tô aqui para ser abrangente, eu tô aqui para fazer um geralzão. E essa data, 1789, Revolução Francesa, marca o início da Idade Contemporânea, que dura até os dias de hoje. E daí que surge o primeiro boom na compreensão da realidade, que é quando você começa a entender que modernidade não é sobre idade moderna, mas sobre certo tipo de união de idade moderna com idade contemporânea. Inclusive, essa data da Revolução Francesa é meio que o ápice da modernidade. A gente está falando do século XVIII, então o século XVIII que é o século do Iluminismo. O Iluminismo é visto como o ápice da modernidade. Modernidade é um conceito social, político, cultural, é um conceito mais abrangente, é uma ideia filosófica para a gente começar a trabalhar. Não é um período histórico, embora esteja situado dentro do período histórico, esteja situado entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea e, na minha opinião, trazendo elementos da Antiguidade, trazendo elementos da Idade Média. E para entender a modernidade, você vai ter que entender conceitos como iluminismo, como positivismo, como mecanicismo, como ciência moderna, como Estado moderno e como capitalismo. Então são muitas questões a serem entendidas. Eu sei que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estão em diferentes fases do seu conhecimento. Eu estou falando para todo mundo. Para algumas já é óbvio o que é o iluminismo, o que é o positivismo, o que é o capitalismo. Para outras, a compreensão não é tão simples assim. Então a gente precisa compreender essa modernidade para chegar e falar de pós-modernidade. Vou usar esse canal para falar da modernidade de maneira crítica. Eu sou crítico a tudo isso que eu falei agora e muitas outras coisas. E daí surge o primeiro momento para você começar a entender o que é o pós-modernismo. Não a pós-modernidade, já vamos falar disso. Mas entender o que é o pós-modernismo, que é, de certa forma, a ideia de que nós devemos superar a modernidade. E é por isso que esse canal vai ser enfático em tentar ensinar a modernidade e ensinar e mostrar para vocês por que devemos superá-la. Porque existe algumas considerações que precisam ser feitas. Então a gente tem uma coisa chamada modernidade, e você pode, por exemplo, falar assim: eu acho massa, eu acho baita, eu sou um baita defensor da modernidade, eu adoro o capitalismo, eu adoro o positivismo, eu adoro o iluminismo, eu adoro a ciência moderna, eu adoro a razão moderna, eu adoro a concepção que a gente tem de beleza, a concepção que a gente tem de ser humano, eu adoro tudo na modernidade, eu sou um moderno. Você é um moderno, então. Você é de direita. Você é necessariamente de direita, se você quer manter o mundo como ele está, né? Se você olha para o mundo como está e você não vê que as coisas estão meio colapsando, que está tudo horrível, está todo mundo meio doente, meio triste, meio desesperado, imperialismo, guerra, violência, fome, isso tudo você acha natural e é isso aí, você é um moderno. Você é um moderno de carteirinha, parabéns, esse canal não tem muito a acrescentar para você. Agora, se você é de esquerda, minimamente de esquerda, centro-esquerda já tá bom, você não é moderno. Você não é moderno, você vê que pelo menos algumas coisas da modernidade precisam ser superadas. E é aí que entra a possibilidade da gente conversar, da gente traçar programas, panoramas, ideias e desejos e valores e anseios para o futuro em comum, mas a questão é bem mais complicada do que isso. Nem toda a esquerda vai ser pós-moderna. Não estou aqui em momento algum falando que todo mundo quer superar a modernidade é pós-moderno, é aí que a coisa fica complexa e é aqui que eu vou trazer um cara muito legal, que é o Sérgio Paulo Rouanet, As Razões do Iluminismo. O Sérgio Paulo Rouanet é um grande intelectual, ele é o autor da Lei Rouanet. Eu li esse livro anos atrás porque o Jones Manuel recomendou como crítica ao pós-modernismo, então o Jones Manuel meio que assina embaixo a essa leitura, né? Ele vai dizer que o Sérgio Paulo Rouanet é um dos maiores filósofos não marxistas que tem no Brasil. Eu concordo com ele. Esse livro me influencia muito na minha compreensão do que é o modernismo, do que é o pós-modernismo e de como me situar, então eu agradeço ao Jones Manuel. O Jones Manuel parece ser alguém que concorda mais com o Sérgio Paulo Rouanet. Então, a gente vai ter o conceito, que é o que o Rouanet vai utilizar nesse livro para definir a posição dele. É um conceito que ele não se populariza, mas ele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo e para a gente entender os vários tipos de esquerda e os vários tipos de esquerda radical. O Sérgio Paulo Rouanet é um neomoderno. E daí você precisa entender, se você é de esquerda, você não é moderno. Ou você tá aí mais ou menos, né? Você tá meio que com um pezinho no modernismo e um pezinho no neomodernismo ou pós-modernismo,
modernismo, a gente vai precisar entender os dois, mas antes de falar em modernismo e neomodernismo, a gente precisa entender se a gente vive na modernidade ou na pós-modernidade. E aqui que para mim o Rouanet brilha, porque até criticando os supostos pós-modernos, o Rouanet vai dizer que nós vivemos na modernidade. Então, existe a possibilidade de dizer que vivemos a pós-modernidade. Toda a minha argumentação necessita da compreensão e da aceitação de que nós vivemos na modernidade. Não vivemos em pós-modernidade. Pós-modernidade, então, seria um objetivo. Queremos uma sociedade pós-moderna, queremos um mundo pós-moderno, ou não queremos uma pós-modernidade, queremos consertar a modernidade. Isso começa a ficar claro, tá? Já estou até dando spoiler do neomodernismo. Queremos reformar e consertar a modernidade. A gente pode trazer autores como Bauman, que vai começar a sua carreira falando em pós-modernidade, e depois vai trocar por modernidade líquida, o que é até meio marxista, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Então a gente tem uma modernidade mais sólida, mas como o próprio Marx já vai prever, a fluidez do capital, a necessidade do capital se expandir, vai desmanchar as coisas, vai trazer liquidez à modernidade, e de fato a gente vive um período mais líquido do que da época de Marx, por exemplo, um período onde as coisas são mais rápidas, onde as mudanças são mais rápidas. Então, eu acho legal o conceito de modernidade líquida. Nós podemos problematizar, nós podemos falar de várias formas sobre a modernidade, né? Não só o Bauman vai usar a modernidade líquida, o Lipovetsky vai falar em hipermodernidade, tempos hipermodernos, o que também é interessante, mas eu tô aqui me comprometendo a ser meio simplista e não me aprofundar nessas teses. Para toda essa argumentação funcionar, você precisa então aceitar que a gente vive na modernidade, não na pós-modernidade, que embora muitas vezes a gente use termos como modernidade e modernismo, pós-modernidade e pós-modernismo de maneira intercambiável, como se eles fossem sinônimos, etc. Eu mesmo faço isso às vezes, me pego fazendo, então, né, eu sou da pós-modernidade, eu sou um pós-moderno, blá blá blá. Assim, aqui a gente vai fazer uma distinção, então, que a modernidade e pós-modernidade está se referindo não necessariamente a períodos históricos, né, como eu falei, é conceito social, cultural, político, mas, de certa forma, algo situado no espaço-tempo, algo que se remete à discussão, ao debate de se vivemos na modernidade ou na pós-modernidade, e que modernismo e pós-modernismo seriam, então, você endossar, né, eu sou um modernista se eu endosso a modernidade, e eu sou um pós-modernista se eu quero superar a modernidade. O neomodernismo já vai chegar, O Rouanet, então, ele vai falar longamente, argumentar longamente, com bastante embasamento, com bastante qualidade de argumentativa, de por que nós vivemos na modernidade. Eu vou trazer aqui só um pequeno trecho, tá? Só um pequeno trecho, já avisando um público mais marxista, então, para argumentar que vivemos na modernidade. A economia pós-moderna seria diferente da moderna. Esta era industrial e aquela pós-industrial. Nessa versão, a tese da ruptura é uma banalidade desoladora. Ela ignora o fato de que não há nenhuma ruptura no modo de produção. Ontem como hoje, continuamos vivendo numa economia capitalista, baseada na apropriação privada do excedente. Além disso, ela confunde o declínio do setor industrial com o declínio do sistema industrial. A racionalização crescente da produção industrial pela aplicação da tecnologia de ponta, inclusive da informática, tem como efeito evidente reduzir o número de trabalhadores empregados no setor secundário, mas não o de debilitar o sistema industrial, pois pertence à lógica desse sistema o contínuo aumento da produtividade pela constante redução da mão de obra assalariada. A informatização da sociedade torna mais eficiente o sistema industrial em vez de aboli-lo. Presta atenção, alguns autores vão dizer que vivemos uma era pós-industrial, então vivemos na pós-modernidade, etc. E o Rouanet está dizendo que não, que a gente vive no capitalismo, que na verdade todo esse sistema industrial não está sendo colocado em xeque só porque existe desindustrialização, existe informática, toda a economia do saber e bababá. Então eu concordo com o Rouanet, isso inclusive é bastante marxista, tá? Eu diria que é a posição marxista mais séria e é o fato de muitos marxistas, então, criticarem supostos autores pós-modernos, pessoas que vão dizer que vivemos uma sociedade pós-industrial, que foi superado, então, né, o sistema, o capitalismo, tal como se encontrava no início, tal como analisado por Marx, foi superado, tá? Eu não concordo com esse tipo de análise, então, por isso que eu me digo marxista, por isso que vai ter tensão, vai existir muita tensão entre marxistas e supostos pós-modernos,
pós-modernos. Eu diria que a gente não está falando necessariamente de pós-moderno, a gente está falando de pessoas que erraram a análise, talvez visando, talvez tentando ser pós-moderno, mas isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo quando a gente entender melhor o que é o pós-modernismo e quando a gente entender melhor que não é uma tese ou outra específica que te faz pós-moderno ou moderno. Mas para isso a gente vai ter que entender que entre o moderno, entre o modernismo e o pós-modernismo, existe essa coisa chamada de neomoderno, que é onde o Rouanet se situa e que é onde eu diria que boa parte da esquerda se situa e boa parte da esquerda radical se situa e, consequentemente, é aí onde a gente vai discordar. E eu sei que fica um pouco chato essas citações, mas eu preciso mostrar para vocês que eu não tô tirando do nada, que eu tô tirando de um grande autor renomado e que eu venho pensando acerca disso há anos, tá? Em artigo anterior, propus o termo neomoderno como bandeira capaz de se opor à do pós-moderno. Ele vale o que vale em todas as fórmulas, mas tem pelo menos o mérito de destacar dois pontos essenciais. O prefixo significa uma nova partida e, ao mesmo tempo, um reencontro com a modernidade. O que é o neomoderno? Significa, como disse naquele artigo, buscar no arquivo morto da modernidade o sentido autêntico da modernidade. Significa contestar a modernidade atual em nome da modernidade virtual. Significa opor a todas as fantasias pós-modernas a exigência de um programa inflexivelmente moderno como única forma de concretizar as esperanças sedimentadas no projeto da modernidade. O Rouanet está falando do neomodernismo como uma tentativa de melhorar a modernidade com as próprias armas da modernidade. Voltar à modernidade, aperfeiçoar a modernidade, fazer as pazes com a modernidade e criar um mundo melhor. O Rouanet é um progressista, vocês sabem disso. E o inimigo, para além de toda a direita, todos os reacionários e afins, o inimigo também é o pós-moderno, porque o pós-moderno vive uma ilusão. Qual que é a ilusão? Última passagem do Rouanet que eu vou citar. Sua ilusão é a tentativa de reagir às patologias da modernidade através de uma fuga para a frente, renunciando a confrontar-se concretamente com os problemas da modernidade. Veja bem, ele está assumindo que a modernidade tem patologias. E ele está dizendo, um termo que eu achei até estranho, né? Que o pós-moderno é aquele que ele quer uma fuga para frente. Ele está pensando no futuro, ele quer resolver as coisas a partir do futuro, a partir de novas ferramentas, a partir de novas coisas, enfim, o que quer que seja, né? A gente está falando de conhecimento, a gente está falando de algo muito amplo, mas o pós-moderno é aquele que está olhando para o futuro. É lá no futuro que a gente vai construir algo novo que vai superar as patologias da modernidade. O moderno, ele está olhando para a própria modernidade, ele quer fazer as pazes com a modernidade, ele quer tirar da própria modernidade as ferramentas. O Rouanet não moderno, ele diz isso textualmente, ele está apresentando isso como algo bom, eu vejo como um problema, eu não estou fazendo um espantalho. Então veja que daí agora a gente já cai numa concepção mais robusta e mais honesta para com, inclusive, com os meus adversários. Porque seria muito fácil eu vir aqui falar que os modernistas, os modernos defendem a modernidade e a modernidade é um caos, a modernidade é horrível e os pós-modernos são contra a modernidade, então todo mundo que é contra a modernidade cola junto, que é isso aí, tamo junto, temos ideias parecidas e blá blá blá. Não é verdade. Dentre as pessoas que veem problema na modernidade, toda a esquerda, eu vou dizer, existem aquelas que têm uma tendência a querer consertar a modernidade, a querer reformar a modernidade, são os neomodernos, e aquelas que querem revolucionar a modernidade, que são os pós-modernos. Mas a gente tem que ir com calma, porque eu acho que você já tá vendo alguns problemas, e se você é marxista, você já tá vendo um problema bastante grande, que eu já vou conseguir prever para você, que é o seguinte: o marxista, ele quer acabar com o sistema socioeconômico da modernidade, que é o capitalismo. Por isso que eu coloco o marxismo como proto-pós-moderno. Na verdade, o marxismo, ele está num momento de transição, a gente ainda não tem, então, não surgem os que a gente chama, as pessoas que são consagradas intelectualmente como pós-modernos ou alguma coisa. Os marxistas não se veem, de modo geral, como pós-modernos, mas eles estão tentando superar o sistema socioeconômico da modernidade, e até essa tentativa de superar o sistema socioeconômico da modernidade já pode ser classificada ou como neomoderna ou como pós-moderna, que a gente vai entender isso. O marxista, junto com outros, né, o marxismo surge lá no século XIX dentro de um contexto de socialistas utópicos, então vai se ver como socialista científico, o que já é bastante moderno, vai ter conflito com os anarquistas, mas ele vai identificar algo que está sendo identificado, na verdade o período histórico está identificando, que existe algo chamado capitalismo, existe uma elite burguesa, e essa elite burguesa ela tem um objetivo central,
social, que é a expansão do capital. O capital, por definição, já é expansão. O capital é valor que se autovaloriza. Então, a partir do trabalho, a partir das obras de Marx, das condições históricas, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, talvez até melhor do que eu, vai surgir uma busca por uma solução. Então, a gente quer acabar com essa elite burguesa, a gente quer acabar com o objetivo da humanidade ser a expansão do capital. A gente não acabou, o objetivo da humanidade continua sendo a expansão do capital, e surge uma proposta que é o socialismo. O que é o socialismo? A gente pode falar aí de marxismo-leninismo como a proposta central, mais bem sucedida, depois a gente pode ir para o maoísmo, enfim, não vamos se aprofundar nisso, mas que é a ideia de trocar essa elite burguesa por uma outra elite, que é a vanguarda revolucionária, e essa vanguarda revolucionária ela vai ter um outro objetivo, não é mais a expansão do capital, mas a extinção do capital. Porém, para extinguir o capital, que só existe por conta do Estado moderno, que vai ser visto como uma máquina violenta, uma máquina que serve os interesses dessa elite burguesa. Quando a gente vai pegar essa máquina que serve aos interesses dessa elite e ela vai passar a servir aos interesses do povo pelo intermédio de uma vanguarda revolucionária. Essa vanguarda revolucionária vai extinguir o capital aos poucos e vai dar vazão à possibilidade de emancipação da humanidade. Vamos falar de definhamento do Estado. Mas não só definhamento do Estado, definhamento do capital, porque o capital só existe a partir do Estado moderno. Então vamos lá, você consegue entender que o socialismo ainda é neomoderno porque ele não rompe completamente, e pelo menos na sua função, na sua existência concreta, seu momento histórico presente, ele não rompe completamente com algo bastante moderno, que na verdade vai vir lá desde Platão, porque Platão na República ele vai falar do rei filósofo e dos governantes da classe de ouro da sociedade. Então ele vai dizer que ele vai dividir a sociedade em ouro, prata e bronze. Essa sociedade vai ter então governantes que serão cidadãos de ouro, seriam cidadãos melhores, mais bem qualificados, e vai ter então também a questão do rei filósofo, que é um esclarecido, um ser humano esclarecido pela filosofia platônica, inclusive, e a sociedade, o bom para a sociedade é ser governado por essas pessoas esclarecidas. No iluminismo, na modernidade, essa figura do rei filósofo vai tomar outras caras, que é a do déspota esclarecido, despotismo esclarecido, que são os grandes déspotas que vão pensar a liberdade, vão pensar de maneira progressista, A gente está falando de um contexto onde muitos dos déspotas são tiranos, não pensam no povo, não pensam no progresso, querem só consumir, e surgem pessoas com ideais mais progressistas, com ideais de pensar em dar liberdade religiosa, que é algo que não existia, em dar certo tipo de liberdade de expressão. Então, fortalece-se ao longo de todo esse período aí de Platão até hoje, todo esse ideal de classes iluminadas, e que quando a gente tiver a classe iluminada certa, as coisas vão ficar bem. Grande diferença do socialismo é que ele está numa transição, porque ele ainda pressupõe uma classe iluminada que vai resolver os nossos problemas, mas a iluminação dessa classe, o objetivo histórico, o compromisso histórico dessa classe é extinguir a si mesma em nome da emancipação da humanidade. Então eu vejo que quando a gente ainda está nessa vanguarda revolucionária, a gente é moderno. Quando chegar essa emancipação, que o Marx nem vai falar direito, essa emancipação que a gente chama de comunismo, mas a gente também pode chamar de anarquismo, essa emancipação, para mim, é pós-moderna. O que é o anarquismo no meio disso tudo? É a negação de que dá para chegar nesse comunismo. Então, anarquismo e comunismo podem ser vistos como sinônimos a partir dos fins. Eles desejam a mesma coisa, que é a emancipação da humanidade, mas o anarquista, que eu vejo como mais próximo do pós-modernismo, agradeço meu amigo Glaucio Gonzalez por abrir meus olhos para isso. Eu vejo que o anarquismo ele é pós-moderno, porque o anarquismo ele rejeita essa etapa de transição da modernidade, então essa etapa de transição de uma vanguarda iluminada que vai nos levar então a essa emancipação da humanidade, e ele fala que a gente tem que construir a partir de dentro das próprias bases. O David Graeber, que é o meu anarquista favorito, ele vai dizer que um dos princípios do anarquismo é construir a nova sociedade nas ruínas da sociedade antiga. Então é começar a emancipação desde já, desde agora. Você começa a emancipar a si mesmo. O primeiro momento de emancipação é você emancipar a si
mesmo. Muitos da esquerda radical, marxistas, socialistas, etc., vão ver isso como individualismo. Eu diria até que a gente pode começar a pensar em Marx Stirner lá, o único e sua propriedade, a partir desse viés. O individualismo pode ser visto como uma posição forte para a gente pensar o próprio coletivismo. Muitos anarquistas, e existem anarquistas modernos também, ou neomodernos, mas existem anarquistas pós-modernos, muito do anarquismo pode abraçar esse individualismo, que é um coletivismo, tá? O individualismo também é um coletivismo, e podemos entender de maneira pós-moderna. Nós queremos começar o pós-modernismo a partir de agora, dentro de nós mesmos, e ir expandindo para os nossos ciclos, e que isso contamine o mundo. O próprio David Graeber vai falar, ele está falando de anarquismo, não de pós-modernismo, mas agora eu já espero que você tenha feito e compreendido o elo evidente entre anarquismo e pós-modernismo. Ele vai entender que a gente tem que contaminar os outros e que a democracia e a emancipação são contaminantes. Quando as pessoas têm o gostinho de decidir por elas próprias, quando as pessoas têm o gostinho de entender o que está acontecendo e de buscar coletivamente, a partir dessa transformação dos indivíduos, a partir dessa contaminação que ela vai ter, quando as pessoas têm o gostinho da coletividade, quando as pessoas têm o gostinho de não depender mais das elites, de não estar com os valores das elites, de sair um pouco dessa alienação e qualquer coisa do gênero, elas vão se contaminando e elas vão em busca da emancipação. Então, quando você começa a entender que o pós-modernismo é essa tentativa de romper com a modernidade, com o modernismo, enfim, quando você começa a entender esse processo, você começa a entender que não é ou não é, que tudo um processo, você começa a ter base para entender que falar de pós-modernismo em outros momentos, assim, dá para pegar várias teses ou visões de mundo, ou comportamentos, ou tecnologias de poder da modernidade, do modernismo e do próprio pós-modernismo que quer superar isso. Você começa a encontrar isso em outros períodos históricos. Então, falar de modernidade é falar de patriarcado, mas o patriarcado não surgiu na modernidade, não surgiu na Idade Moderna, não surgiu na Idade Média, não surgiu na Idade Antiga. É uma tecnologia de poder que vai assumir inúmeras formas em vários momentos históricos, mas ela é milenar, então é muito mais pai da modernidade do que fruto da modernidade, embora vá se transformar no período moderno, assim como um pai se transforma quando tem um filho. A partir disso, a gente pode começar a situar o pós-modernismo historicamente, pensando então, né, como um ponto de ebulição, não como um momento onde não existia nada próximo ao pós-modernismo e de repente, puf, começa a surgir o pós-moderno, como um momento de ponto de ebulição, que são as revoluções de 68, que muitas vezes modernos e neomodernos tendem a nem chamar de revoluções de 68, nem chamar de revolução, porque em tese não revolucionou nada. Daí a gente precisaria discutir o que é revolução, que é coisa que eu vou deixar para outro vídeo. Como eu falei, eu vou ser simplista em vários momentos e estou tendo isso como ferramenta para atingir uma compreensão mais geral de um conceito. Então a gente precisa entender que existe a leitura. Eu vou recomendar a leitura de Immanuel Wallerstein, que não é alguém que necessariamente dá para classificar como pós-moderno, mas que também me influencia bastante, especialmente a obra Depois do Liberalismo. Nesse contexto, para entender isso, ele vai entender que sim, existem as revoluções de 68, sim, o mundo não consegue pensar da mesma maneira depois de 68, o que acontece exatamente na Revolução Francesa também. Então, por mais que a Revolução Francesa tenha fracassado, o mundo passa a ser outro, passamos a ver o mundo de maneira diferente. Isso vale para as revoluções de 68, por mais que tenham fracassado, o mundo passa a ser diferente, a gente passa a ver o mundo de maneira diferente. É depois de 68, por exemplo, e o grande momento mais famoso de 68 é o maio de 68 na França, onde tem uma greve geral, é uma greve de estudantes, mas os trabalhadores vão aderir. A gente vai ter 10 milhões de trabalhadores em greve na França. Segundo o próprio biógrafo de Foucault, até maio de 68 era perfeitamente normal, inclusive em ciclos intelectuais de esquerda, ser homofóbico, por exemplo. Então, e depois passa a ser, a homossexualidade passa a ser aceita. Tem essa questão dos movimentos feministas, movimentos antirracistas. Isso tudo está acontecendo na década de 60, né? É a década dos movimentos civis nos Estados Unidos. 68 é a Primavera de Praga, onde nativos
Tchecoslováquia, eles começam a protestar contra o socialismo soviético, que eles consideram socialismo autoritário, não em busca de capitalismo, mas em busca de um socialismo mais libertário, mais liberal, menos autoritário. Então, esse ano de 68 como um marco histórico, como um marco até de certa ebulição de pessimismo. Então, 68 ele entra com um clima bastante antissoviético, o que muitos marxistas-leninistas vão interpretar erroneamente como uma defesa do capitalismo. Na verdade, esse ano de 68 ele é plenamente anticapitalista, ele vai entender a União Soviética, especialmente o stalinismo. O próprio Foucault é um grande crítico do stalinismo. Foucault está entre 50 e 53 no Partido Comunista da França, ele vai sair do Partido Comunista. Quando perguntam para o Althusser por que ele saiu, ele vai dizer que é por conta da homofobia, porque era extremamente homofóbico até então, lembrando que isso vale para o mundo até 68, mas o Foucault, quando perguntado, ele diz que é por conta do stalinismo, ele não vai dizer que é por conta da homofobia, embora ele tenha sofrido, ele vai dizer que é por conta do stalinismo. E esses autores pós-68, eles tendem a ser críticos do regime soviético. Então daí entra tensão entre pós-modernos e marxistas-leninistas. Fica claro para você, inclusive fiz um vídeo ali criticando Stalin já para provocar, já para botar fogo no parquinho. Alguém me atentou a curiosidade de que é depois de 68 que Foucault passa a falar explicitamente sobre o poder. Só para deixar claro, Vigiar e Punir é de 75, uma obra muito importante. Também ali no início da década de 70 que o Foucault vai para o Collège de France e vai ministrar as suas palestras no Collège de France, que depois a grande maioria vai se transformar em livro. Então a gente tem uma crítica do capitalismo e uma crítica do comunismo histórico, do comunismo soviético, que vai ser visto como autoritário, que vai ter várias experiências aí ao redor do mundo que tentam se libertar desse comunismo autoritário. Na verdade não é comunismo, né? É socialismo. E começa a surgir então, a partir disso, uma ideia de uma velha esquerda então que vai ser stalinista, embora muitas vezes se diga marxista-leninista, uma velha esquerda então que ainda vai ter esses hábitos modernos, uma velha esquerda mais patriarcal, mais ortodoxa em tese, uma velha esquerda que está querendo derrubar o capitalismo e não está querendo problematizar tanto questões raciais, questões de gênero, questões de sexualidade, questões de loucura. O próprio Foucault já tinha publicado a história da loucura. Uma velha esquerda que o lema central é foca no capitalismo, vamos derrubar o capitalismo, o problema é o capitalismo, e uma nova esquerda que começa a falar de identidade, que começa a falar de sexualidade, raça, gênero, que na verdade tudo isso já vem sido falado nas esquerdas anteriores, né? Então, a própria União Soviética tinha as suas feministas, Lenin era um grande aliado delas e Stalin não. Nada disso está surgindo com os pós-modernos agora de 68, nada disso está surgindo em 68, isso está entrando em ponto de ebulição, isso precisa ficar claro. Eu estou dizendo que é dos movimentos anarquistas, é dos movimentos socialistas, comunistas, a própria União Soviética é base para isso, é um movimento histórico que permite a existência, mas esse momento histórico ele passa a se tornar crítico, sim, da União Soviética, do stalinismo e de mais uma série de outras visões que ainda são, como é que eu vou dizer, vistas como ultrapassadas. E por isso surge o conceito de velha esquerda e o conceito dessa nova esquerda. O erro de autores e adeptos da velha esquerda é achar que essa nova esquerda é completamente vendida e não tá nem aí para nada, não quer mais superar o capitalismo. Precisa entender que maio de 68 é completamente anticapitalista, mas ele também ele vai se fragmentar. Isso é que a gente precisa entender. A gente vai ter essa fragmentação. No momento que a gente vive um contexto onde existem universidades, o próprio capitalismo demanda a hiperespecialização, você vai ter que fazer graduação, mestrado, doutorado, se tornar um especialista, pessoas vão se tornar especialistas em sexualidade, gênero, raça e não necessariamente especialistas no capitalismo. Essa velha esquerda ortodoxa, em algum grau, acha que o que a gente precisa é entender o capital e é isso aí. Quanto mais a gente entender o capital, quanto mais a gente espalhar o marxismo, mais chance a gente tem que superar o capitalismo. Surge uma esquerda que vai dizer que não é bem assim, que a gente precisa entender vários outros fenômenos e em algum momento a gente vai precisar se unir e a gente não está nem perto disso. Você
pode ver a esquerda rachando o tempo todo. Então a gente não conseguiu essa união, tá? A gente não conseguiu essa união. Lembrando também que o ano de 68, essa década de 60, ela também é muito marcada, por exemplo, pelo movimento hippie, que vai ter experimentação psicodélica, que muitas vezes a gente vai tratar de maneira espantalho, fazer espantalho, ver as pessoas hippies como pessoas que só querem rock and roll, Woodstock, drogas, sexo. Também, as próprias drogas são vistas, os psicodélicos, também são vistas como maneiras de experimentar outras possibilidades de consciência, e essas outras possibilidades de consciência também podem ser libertadoras, né? Estamos muito presos a certo ideal de racionalidade que se vê como universal e que é necessariamente opressor. Estamos presos a uma sexualidade muito reprimida, muito violenta, e a gente poderia libertar a sexualidade, mas o movimento hippie ele também surge como protesto à guerra do Vietnã, que é uma guerra extremamente violenta, é uma guerra de opressão de um povo contra o outro, é uma guerra que tenta silenciar a possibilidade de surgir um socialismo no Vietnã, então, e o Vietnã banca, então, inclusive com protestos, né, por conta de protestos, por conta da opinião pública internacional. Isso também vai ajudar o Vietnã. Claro que a garra e a força deles não pode ser minimizada aqui. E surge um momento onde eu acho que vocês começam a entender por que tem tanta divergência, o que é esse pós-modernismo, por que ele é tão visto como tão problemático. E de certa forma porque a gente começa a chegar onde estamos hoje, né? E daí eu venho para a pergunta para vocês, por que nós ainda estamos perdendo? E daí a gente começa a falar de Foucault, a gente começa a falar de poder, a gente começa a falar da onipresença do poder, que o Foucault vai dizer, o poder ele é onipresente, e ele não é bom nem mal, o poder produz coisas boas, o poder produz coisas ruins. Os pós-modernos se tornam essa galerinha que vê poder em tudo. Onde a gente gostaria de ver um pouco de pureza, como na razão, ou na ciência, ou na verdade. Então, eu acho que a grande tensão, a maior tensão entre modernos e pós-modernos no meio acadêmico, no meio altamente intelectualizado, é verdade, poder e razão, porque tem gente que é pós-moderno até aí, então assim, em tudo, eu quero superar a sexualidade, eu quero superar o patriarcado, eu quero superar o capitalismo, mas quando a gente começa a falar de verdade, poder e razão, fica difícil até para os anarquistas, que eu vejo como muito próximos, cada vez mais, quanto mais eu estudo anarquismo, mais eu vejo o pós-modernismo próximo ao anarquismo, mais eu vejo o quanto os pós-modernos estão em dívidas com o anarquismo, porque o anarquismo realmente já estava muito antes falando sobre vendo o poder em tudo, então vendo o poder e sendo contra o poder, sendo contra a autoridade. O que faz muitos anarquistas virem aqui, não gostarem do meu conteúdo, me xingar, etc., é porque no pós-modernismo até o conceito de verdade, razão e ciência vão ser vistos como imersos, saturados de poder, como algo que tem uma história, então tudo tem uma história. Inclusive isso, que eu vejo que esses três conceitos vão ser fetichizados, mistificados e naturalizados. Veja bem, é uma artimanha do poder naturalizar as coisas. Isso fica muito claro no debate entre Chomsky, que é um neomoderno, Chomsky, que é um grande neomoderno, e Foucault, que é um pós-moderno. Eles vão debater sobre a natureza humana e o Foucault vai questionar, o Foucault vai tratar a natureza humana como uma ferramenta de poder. Tratar as nossas relações, então tratar a diferença, né, entre homem e mulher, né, você já deve ter muito visto os conservadores falando, é natural que o homem se comporte assim, que a mulher se comporte assado, é natural essa diferença entre heterossexuais, entre homossexuais, e não sei o que, pipipi, popopó. A tentativa de naturalizar as coisas, então tratar o próprio conceito de verdade, o próprio conceito de razão. A razão é algo natural, a razão é algo universal, universalidade também, a universalização das coisas também é uma ferramenta de poder. Então a gente vai viver um processo de naturalização das coisas, e para o pós-moderno, quanto mais você vê essa naturalização das coisas, de tudo que existe, quanto mais você vê isso como ferramenta do poder, como algo que tem uma história, mais pós-moderno você é.
é. E eu catei a pedra, eu acho que verdade, razão e ciência são o teste final, mas existem outras coisas como moral. Muitas vezes a pessoa vai abrir mão de várias coisas e vai entender como algo que foi naturalizado, algo que foi inserido muito poder em cima, mas a moral não. A moral tem que ter alguma moral objetiva, tem que ter alguma moral universal, e para o pós-moderno não. O pós-moderno, inclusive, vai conseguir traçar historicamente, a gente pode mostrar e provar para vocês que a moral também é uma construção social, que você está naturalizando algum tipo de moralidade, mas o próprio corpo, a raça, o conceito de gênero, o conceito de arte, o conceito de inconsciente, o próprio inconsciente tem uma história, a beleza, tudo isso está saturado de poder, tudo isso tem uma história que pode ser feita, podemos fazer a história disso. Foucault vai emprestar de Nietzsche o conceito de genealogia. Genealogia é, de certa forma, fazer a história de algo, mas adentrando-se nas relações de poder envolvidas. E daí você começa a entender por que isso tudo se torna xingamento, especialmente na esquerda. A esquerda xinga mais os pós-modernos do que a direita. Na verdade, quem xinga bem legal os pós-modernos da direita é o Jordan Peterson. Eu acho interessante porque eu não gosto do trabalho do Jordan Peterson, eu acho que não se aproveita quase nada, mas eu acho interessante que o Jordan Peterson entendeu melhor do que a própria esquerda o quanto o pós-modernismo é um adversário dele, sendo ele um conservador, para não dizer coisa pior que diminuir o alcance do canal. Mas o Jordan Peterson entende-se como um inimigo do marxismo e do pós-modernismo, porque ele captou algo, ele captou o quão revolucionário, ele captou o quão contra o conservadorismo o pós-modernismo pode ser. Então, se você é de uma esquerda moderna, ou neomoderna, ou o que quer que seja, marxista velha guarda, velha esquerda, etc., até o Jordan Peterson entendeu melhor o fenômeno do pós-modernismo do que você. Melhore. Pare de usar pós-modernismo como xingamento. A verdade é que até as pessoas que querem melhorar o mundo, até as pessoas que querem emancipar o mundo, elas têm o seu sistema de opressão de estimação. Se você entrar em páginas, por exemplo, de não monogamia, que é uma proposta pós-moderna, né? Acabar com a monogamia, acabar com o sistema de relacionamento da modernidade, que surge a partir da transmissão de propriedade, que é ver o outro como posse, o controle, então é uma ferramenta de controle, a monogamia. Você vai ver muitas pessoas de esquerda falando, porque eu sou de esquerda, mas quando eu vejo esse papo de monogamia, me dá vontade de ir para a direita. Pois é, essa pessoa tem o seu sistema de opressão de estimação. E daí entra o conflito entre as pessoas que querem mudar o mundo, querem mudar a modernidade, e é quando que você sabe se alguém quer reformar a modernidade ou acabar a modernidade, porque isso está em pauta também. Se você pegar, por exemplo, a teoria queer, eu vejo a teoria queer como pós-moderna, porque ela quer acabar com o patriarcado, ela quer acabar com o conceito de gênero, mas eu entendo que algumas feministas radicais, que eu vejo como conservadoras, vão se entender como sendo radicais, elas se entendem como radicais. Eu não vejo radicais trans-excludentes, né? Porque o feminismo radical não começa trans-excludente. Mas essas feministas vão se ver como radicais, porém elas são trans-excludentes. Na medida em que são trans-excludentes, elas são, na verdade, conservadoras. E eu ouso dizer que, por mais progressistas que alguma delas pareçam, se você botar na cabeça, eu vou ver os elementos conservadores dessa pessoa, você começa a encontrar. E você vai ver que você está falando com uma pessoa conservadora, embora não se apresente dessa forma. Então, uma maneira neomoderna de falar de gênero, por exemplo, para a gente começar a diferenciar o que é maneiras neomodernas de ver o mundo e maneiras pós-modernas, uma maneira neomoderna de falar de gênero é pensar assim, olha gente, os homens, eles estão muito tóxicos, eles precisam melhorar, então eu vou falar de masculinidade e eu vou ajudar você, o que eu acho até bastante interessante, especialmente no contexto que a gente vive, os homens precisam melhorar, a gente precisa melhorar essa masculinidade porque ela tá tóxica, porque ela é violenta, porque ela oprime as mulheres. Isso é uma maneira neomoderna de ver a questão de gênero. Uma maneira pós-moderna é entender o próprio gênero como sistema de opressão. Homem é uma tecnologia de opressão, mulher é uma tecnologia de resistência. Isso independente de macho e fêmea. Inclusive, algumas mulheres, quando querem se tornar opressoras, elas precisam se masculinizar. Margaret Thatcher teve que buscar ajuda profissional para mudar a sua voz. E você começa a prestar atenção nas mulheres em altos cargos de poder e você vai entender que elas são mais masculinizadas. Mais um assunto complexo que eu jogo aí, né, pra vocês. Se você entender como se eu estivesse esgotando o assunto aqui, você vai encontrar vários problemas nesse discurso, mas a gente poderia debater mais pra frente de maneira mais profunda. Entender, então, a própria questão, o próprio conceito de gênero, como uma tecnologia de opressão. Ou seja, a gente precisa superar o gênero.
Como que a gente vai fazer isso? O que vai vir depois? Enfim, são outros 500, mas nós precisamos superar o conceito de gênero. Então essa lógica ela vai servir para inúmeras áreas do conhecimento, da vida, não só para gênero, né? Eu estou citando um exemplo, poderia ser na arte. Os pós-modernos tendem a não diferenciar muito a arte erudita, de arte popular, ou alguma coisa do gênero, onde a gente está hierarquizando, a gente vê a própria beleza como uma tecnologia de poder, como uma maneira de hierarquizar os seres humanos. Os modernos tendem a acreditar em beleza objetiva, não fazem nada para provar a sua tese, mas enfim, aproveitam-se do senso comum, aproveitam-se de espantalhos. Modernos adoram, ou neomodernos adoram fazer espantalho de pós-moderno. Por exemplo, tem no Instagram o Thiagson, que fala sobre funk, ele é doutor em funk, e ele faz grandes esforços para mostrar que o funk não é inferior, o funk é produto, então, de um contexto histórico. Ele tem uma visão materialista sobre a arte, ele tem uma visão materialista sobre o funk. Nesse contexto aqui, o Thiagson é um pós-moderno. Quando ele vai falar da sua especialidade, do funk, ele está partindo de um viés pós-moderno, saiba ele ou não, goste ele ou não. E daí entra a questão. Muitas vezes, eu reparei ao longo desse tempo, né, desses anos, eu reparei que muitas pessoas, elas são pós-modernas na sua área de atuação, elas atuam de maneira pós-moderna, elas produzem conhecimento pós-moderno, que é o caso do Thiagson, mas no resto elas não necessariamente, elas não vão necessariamente levar essa lógica para outros aspectos da sua vida. Então é difícil falar alguém é ou não é um pós-moderno. É difícil transformar o pós-modernismo em certo tipo de identidade. Isso fica muito claro no Feuerbach, o autor de Contra o Método, Adeus à Razão. Ele possui uma filosofia da ciência pós-moderna. Porém, no livro Adeus à Razão, numa nota de rodapé, ele vai dizer que ele dá uma mansada no discurso dele porque os pós-modernos estão usando o discurso dele a favor deles, a favor, então, do que quer que ele entenda como pós-moderno, ele não define ali, mas ele era alguém que, pelo que a gente entende nessa notinha de rodapé, ele é alguém que não gostava dos pós-modernos. Então, o Feuerbach, ele é um dos maiores autores da filosofia da ciência pós-moderna e ele não se entende como pós-moderno. Eu acho que o próprio Thomas Kuhn também não se entende como pós-moderno e vai produzir conhecimento. O Foucault também vai rejeitar o título de pós-moderno, mas daí é diferente, tá? Ele também rejeita o título de anarquista, embora ele esteja muito, né, ele esteja produzindo muito conteúdo pós-moderno e bastante próximo do anarquismo, como a gente já entendeu as ligações, e ele vai dizer, quando perguntado sobre se ele é anarquista ou não, ele vai dizer que ele não se deixa capturar pelo poder. Quer dizer, ele não vai dizer que ele não é anarquista, ele vai dizer que ele não se deixa capturar pelo poder, o que é bastante pós-moderno e o que é bastante anarquista, inclusive. E daí, a título de anedota, se você quiser entender um pouco o que é anarquismo clássico e o que é anarquismo pós-moderno, eu vi uma vez um meme que tinha um muro pichado e no muro estava escrito espalhe o anarquismo. Estava em inglês, né? Spread anarchism. Embaixo estava escrito não me diga o que fazer. Então, espalhe anarquismo é o anarquismo clássico, não me diga o que fazer é o anarquismo pós-moderno. Brincadeiras à parte, mas ainda ironizando, eu gostaria de dizer que o Foucault é tão anarquista e tão pós-moderno que ele não vai nem se identificar como anarquista e como pós-moderno, porque isso já é ser capturado pelo poder. Então, o pós-modernismo não é necessariamente uma ideologia, uma identidade, uma visão de mundo, embora possa se tornar, mas ele é muito mais uma certa atitude, um certo modo de vida, uma certa maneira de experienciar o mundo, onde você não acredita que dá para superar a modernidade com as ferramentas que a modernidade lhe dá. Para entender melhor de modernidade, a gente pode falar de europeus, um grupo de pessoas localizado temporalmente e geograficamente em certo local onde a gente chama de Europa, que começa então a criar esse capitalismo, criar uma série de coisas e começa a entender isso como progresso, começa a entender-se como superior ao resto do mundo. O próprio positivismo ligado a esse ideal de progresso, né? Ordem e progresso está na bandeira do nosso país e é um lema positivista, ordem e progresso é um lema positivista. Do próprio positivismo de Comte, ele vai dizer que existem sociedades mitológicas, sociedades filosóficas, sociedades científicas. A Europa, então, é essa primeira sociedade científica e ela é melhor que todas as outras. Então, positivismo não é só gostar de ciência. Positivismo é entender que existem sociedades científicas e que elas são melhores que todas as outras e associar isso ao seu início na Europa e achar que o ideal para o mundo é melhor para o mundo, que a gente expanda isso para o resto do mundo e daí a gente vai ver europeu, colonizador, isso vai para os Estados Unidos, vai vir Destino Manifesto e vai vir o mundo que você está vendo hoje. Ser pós-moderno, de certa forma, é acabar com
com essa ideia, não achar que existem povos melhores ou piores que o outro. Inclusive, a própria ideia de um povo julgar o outro com as suas próprias lentes já vai gerar algo bastante deturpado e bastante parcial e problemático. Por isso que no pós-modernismo vai ter certo respeito, até certa admiração aos povos originários. Eu diria que isso, se for em excesso, se gerar uma romantização, também é um problema. Se gerar fetichização ou uma série de coisas, também é um problema. Mas é sim a concepção de que a gente não tem nem tribunal real, efetivo, eficiente, bom, válido para julgar outros povos. Então, para além da modernidade e da pós-modernidade, para além do modernismo e do pós-modernismo, o pós-modernismo está entendendo que existem coisas que se situam fora. Está entendendo? Toda a história da humanidade para trás não é moderna nem pós-moderna. O pós-modernismo, ele surge no seio da modernidade, ele surge contra uma contraposição à modernidade, mas só pode ser pós-moderno quem foi criado na própria modernidade. É uma coisa que não faz nem sentido para falar da humanidade até então, do resto da humanidade, desses 300 mil anos ou desses 2,5 milhões de anos do gênero Homo ou qualquer coisa que seja. Então, os pós-modernos entendem que existe uma coisa que a gente pode chamar de razão ocidental, razão europeia, ciência, verdade, e que existem coisas fora. Tá? Então, existem grupos que não vão nem ser classificados como modernos porque eles nem passaram pelo processo de modernização, embora a modernidade esteja empurrando goela abaixo de todos os povos do mundo o processo de modernização, porque o capital precisa se expandir. Os pós-modernos, eles não acreditam, então, nessa superioridade de nenhum povo e eles não estão em busca de salvação. Richard Roth, um autor que também é pós-moderno, em alguns aspectos, né, mais epistemológicos do que políticos, ele vai dizer que a gente não busca redenção. A gente não busca ser salvo. A gente busca novas maneiras de existir, maneiras que sejam melhores, que sejam mais prazerosas. O pós-moderno quer viver bem. Ele não quer viver da maneira certa. Ele não quer viver do lado da verdade. Ele não quer a redenção da verdade, a redenção da razão, a redenção da ciência. Ele quer uma vida boa. Uma vida que valha por ela mesma. Isso é bastante nietzschiano, né? O niilismo nietzschiano é uma contraposição ao niilismo cristão. Então, Nietzsche vai dizer, vocês que são niilistas, vocês que criam um outro mundo, um mundo imaginário, para que esse mundo dê sentido à sua vida. Para Nietzsche, a própria vida, o niilismo afirmativo é isso, a própria vida vale por si mesma. Não estou buscando um sentido para ela, eu estou buscando condições materiais de viver bem. A própria concepção de filosofia vai mudar. A modernidade entende que a filosofia boa é mais científica. Quanto mais científica a filosofia for, melhor. O Richard Roth bate bastante nisso. Inclusive, eu não lembro agora, ele vai citar momento histórico, onde vários filósofos se reúnem e decidem que a filosofia tem que ser científica. Os pós-modernos, eles tendem a buscar outras maneiras de ver a filosofia. Deleuze, por exemplo, vai entender a filosofia como criação de conceito num plano de imanência, o que é um conceito complexo, mas ele está aproximando ela da arte, né? Porque se ela é criação de conceitos, ainda que num plano de imanência, ele é algo artístico, é algo bastante artístico, é a criação de algo. O próprio Nietzsche vai dizer que a filosofia ela já vem do corpo, ela já é uma resposta do próprio corpo à realidade em que se encontra. Para Foucault, a filosofia acontece muito mais nas estruturas do que em indivíduos. A filosofia já é algo estrutural, a filosofia já é fruto do poder. A título de curiosidade, eu gostaria de mencionar, em literatura, por exemplo, o livro que é mais consenso e mais famoso, que é considerado pós-moderno, é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, mas eu gostaria de dar meu palpite próprio e sugerir a história do Olho, de Bataille, e explicar para vocês que não existe um clubinho. Ser pós-moderno, o próprio conceito de ser, o ser já é um processo, já é uma concepção moderna de ser, você querer entender se você é ou não é pós-moderno, porque isso é um processo. Eu vejo muitas pessoas que eu gosto de dizer que elas são naturalmente pós-modernas, elas são instintivamente pós-modernas, embora talvez elas nunca nem tenham ouvido falar da palavra pós-modernismo, porque se a modernidade é um sistema de opressão, muitas pessoas estão tão abaixo da escala social, né, são mulheres, são negras, são pobres, periféricas, são LGBTQIAPN+, enfim, essas pessoas estão tão oprimidas, elas são tão subjugadas pela modernidade, elas conseguem entender naturalmente o quanto esse mundo é uma farsa. Eu cheguei no pós-modernismo pelo estudo. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado estudando Michel Foucault, eu acabei meu doutorado em 2017, então é muito tempo estudando, é muito tempo tentando compreender essas coisas para chegar até aqui. Eu precisei estudar muito para chegar num lugar
lugar e uma compreensão desse mundo como um amálgama de inúmeras relações de poder que saturam toda a nossa existência, e tem pessoas que estão vivendo essa saturação de maneira muito mais intensa que eu e sabem disso instintivamente. Por isso também que eu estou tentando me comunicar de maneira simples para atingir pessoas que muitas vezes nunca leram nada sobre pós-modernismo, mas vivem o pós-modernismo, a necessidade de um pós-modernismo na pele. É por isso que eu considero Michel Foucault o autor pós-moderno por excelência, e aqui eu vou até fazer certo tipo de propaganda dele, porque é a minha especialidade, é a minha especialização, fiz meu mestrado, meu doutorado estudando Foucault, como eu já falei aqui. Sigo pensando Foucaultianamente, terminei doutorado em 2017, então é bastante tempo pensando Foucaultianamente. Você não consegue, por exemplo, hoje em dia, debater seriamente temas como loucura, saúde mental, sem passar por Foucault, sem passar por obras como História da Loucura, uma obra clássica, famosa, mas também obras como O Nascimento da Clínica, Os Anormais e O Poder Psiquiátrico. Só que você já tem toda uma problematização, toda uma mudança de rumo de como a gente vê toda essa questão da loucura, mas a loucura em diálogo com a razão, porque para Foucault falar de razão é falar de loucura. Então, se a razão vai lançar luz e vai julgar a loucura também vai lançar luz e julgar a razão. Só que já é um mundo, e ninguém parou de estudar Foucault, as pessoas não pararam de pensar Foucaultianamente, as pessoas não pararam de pesquisar sobre essa visão que dá para ser classificada como pós-moderna e dá para ser classificada como esquerda radical, como a busca da emancipação, dá para entender o próprio jogo razão, loucura, saúde mental, patologização da vida como ferramentas de poder da modernidade. Se você quiser falar de punição, de direito, de prisões, não tem como contornar obras como Vigiar e Punir, na minha opinião, a obra mais importante de Foucault, mas também, né, o curso do Collège de France, Sociedade Punitiva, esses assim são todo curso no Collège de France, tá? Foucault tem muitos cursos publicados que eram gravados, então são áudios que são transcritos. Você não consegue falar sobre sexualidade nos dias de hoje sem passar pelo menos pelo volume 1 da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, mas também o volume 2, bastante interessante, O Uso dos Prazeres, onde ele vai falar de uma estética da existência, volume 3, O Cuidado de Si, onde obviamente ele vai falar sobre o cuidado de si, e o volume 4, As Confissões da Carne, que foi publicado sem autorização de Foucault. Ele tinha ali o manuscrito, então você precisa entender isso, né? Esse livro não é tão estudado, não é tão importante e relevante, ele saiu há pouco tempo, foi sem autorização de Foucault, não é uma obra pronta, não é uma obra acabada que representa a visão final de Foucault sobre o assunto, mas como tudo que Foucault escreveu acaba tendo algum interesse histórico, publicaram mesmo assim, e eu acho inclusive correto que tenham publicado, tá? Você não consegue falar sobre ética, sujeito, indivíduo, governamentalidade, sem passar por obras como A Hermenêutica do Sujeito, O Governo de Si e dos Outros e A Coragem da Verdade. Para não ficar chato, o último, daria para fazer mais, né? Mais recomendações sobre temas e tópicos onde Foucault é incontornável. Se você quiser falar, pensar a filosofia da ciência, você vai ter que passar por As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Só para deixar claro, quando Foucault publica As Palavras e as Coisas, perguntam para ele, mas tem algumas semelhanças com Thomas Kuhn, porque inclusive são obras publicadas em tempo próximo, né? Mas o Thomas Kuhn vem um pouquinho antes. O Foucault vai dizer que quando ele escreveu a obra, ele não tinha lido Thomas Kuhn, mas que as semelhanças são bastante próximas, porque ele vê ambos como herdeiros de Bachelard. Então, tanto essa questão de filosofia da ciência, você vai ter Bachelard, tanto quanto essa questão da loucura, né? Que é a história da loucura, etc., vai ter sido influenciado por Georges Canguilhem, tá? A visão que Foucault vai ter sobre o normal e o patológico, então, que é a grande obra do Canguilhem, né? O normal e o patológico. Então, toda essa visão vai ter sido influenciada, sim, por Canguilhem. O Foucault deixa isso explícito, né? A influência que ele tem de Canguilhem, a influência que ele tem de Bachelard e de muitos outros autores. Foucault é muito influenciado por Nietzsche, ele vai se dizer nietzschiano, e Nietzsche é visto como o avô da modernidade. Eu simplesmente não consigo acabar esse vídeo. Eu demorei, inclusive, para começar a fazer ele, porque eu sabia que quando eu chegasse a esse momento, eu não ia
ia conseguir acabar ele, ia gerar um vídeo que não ia ser muito do engajamento, pro YouTube, etc. Mas eu sinto que eu tenho que fazer esse vídeo para começar o ano, eu tenho que deixar tudo explícito. Como tem pessoas que me seguem há anos, muitas vezes que ainda não sabem o que é pós-modernismo, mas gostam do que eu falo no canal, gostam da minha posição, eu sinto que eu devo isso a essas pessoas, eu sinto que eu devo isso a vocês. Eu sinto também que pessoas que por acaso, eu acho que não vai ter muita gente, mas pessoas que chegarem por acaso no canal, assistirem o vídeo inteiro, também dá para deixar as coisas mais as claras, né? Onde eu me posiciono, o que eu penso, e eu me vejo então como alguém que está então tentando entender a partir da filosofia. Eu vejo que isso é uma tarefa da filosofia, entender o pós-modernismo, e muitas pessoas já estão trabalhando há décadas no pós-modernismo, né? Então nesses temas onde eu falei, todo mundo que é Foucaultiano está sendo meio que pós-moderno, deleuziano também. Então estamos rodeados de pessoas que são parcialmente pós-modernas. O que eu estou tentando fazer aqui é um aglomerado, uma compreensão, e eu vou tentar fazer isso em livro também, eu vou tentar fazer isso, enfim, esse realmente é o marco teórico do canal, esse realmente é o maior vídeo do canal, esse realmente é o vídeo mais importante do canal. O que eu estou tentando aqui é fazer um agrupamento, pacote, né? Fingir que existe um pacote da pós-modernidade. Se quiser ser chique, a gente pode falar do quanta da pós-modernidade, fazendo menção a Max Planck, o quanta pós-moderno, porque depois de estudar tanto Foucault, eu acabo pensando de maneira pós-moderna acerca de tudo, entendendo que a gente precisa romper de maneira ainda mais radical do que os radicais estão dizendo. Para não dizer que eu não falei das flores, porque Deleuze também é um pós-moderno, mas eu tenho pouco conhecimento de Deleuze para sair falando, talvez até resolva um pouco isso. A dificuldade de escrita de Deleuze, eu confesso que me afasta um pouco, mas assim, para não dizer que não falei das flores, para não dizer que também não é uma herança deleuziana, até porque Foucault vai dizer que Deleuze é o maior filósofo do século XX, eu diria que a gente tem que começar a pensar numa esquerda radical, mas pensar também numa esquerda rizomática. Talvez eu faça vídeo sobre esse assunto, né? A ideia de uma esquerda rizomática, o conceito de rizoma, que eu não vou explicar aqui, mas a importância do conceito de rizoma em Deleuze para a gente pensar a esquerda, para a gente pensar no que fazer, para a gente pensar o mundo hoje. E seguindo nessa linha de, para não dizer que eu não falei das flores, a gente tem Lyotard, a gente tem essa incredulidade perante as metanarrativas, que na verdade o governo do Canadá encomenda um escrito para o Lyotard, explica pra gente o que está acontecendo, o que é esse rolê de pós-modernismo. Ele vai escrever a condição pós-moderna nesse esquema, então, como um escrito encomendado, e ele vai definir, né, a definição que ele vai dar, que eu acho bastante importante, bastante interessante, que captura algo essencial, mas ela não é suficiente, ela é condição necessária, mas ela não é condição suficiente para você entender o pós-modernismo. Ele vai definir o pós-modernismo como incredulidade perante as metanarrativas. Eu acho isso ótimo, eu assino isso embaixo, muitas pessoas, inclusive da esquerda, vão ver como um problema. Primeira coisa, por que a incredulidade é um problema? Veja bem, ele não está nem necessariamente dizendo uma rejeição completa e absoluta de metanarrativas, ele está dizendo incredulidade. Eu sou um incrédulo, eu sempre fui, eu me descobri, eu me reconheci como um incrédulo, eu sigo sendo um incrédulo. Eu acho que a incredulidade me faz pós-moderno. Eu gostaria de convidar vocês a serem incrédulos. Eu gostaria, inclusive, de dizer com Frederic Gros, que é um grande estudioso de Foucault e que tem um artigo chamado O Abuso de Obediência, eu gostaria de dizer que é bastante pós-moderno, mas também bastante Foucaultiano, essa preocupação com a credulidade. Então, se os modernos estão preocupados em como governar, em como organizar, como assumir, tomar o poder, os pós-modernos eles estão muito preocupados com por que as pessoas obedecem. O próprio Frederic Gros vai botar o Foucault na esteira de Etienne de La Boétie, discurso sobre a servidão voluntária. E a nossa grande questão não é tanto por que alguns, aqueles que estão no poder, abusam do poder. Isso eu concordo com os anarquistas, com David Graeber, que o poder corrompe. A grande questão é por que a gente obedece? Por que pessoas defendem, às vezes dão a sua vida contrariamente aos seus próprios interesses? Eu acho que o conceito de alienação do marxismo é muito importante, mas ele não é suficiente. Então, esse é um convite à incredulidade. Eu não vou definir aqui o que é metanarrativa. Eu acho, inclusive, que o Lyotard peca por não explicar direito o que é metanarrativa e por não diferenciar metanarrativa de grandes narrativas. Eu vejo como coisa diferente. Ele trata
trata como sinônimos, e a tradição até então não vai problematizar isso, nunca vi ninguém problematizar isso, mas eu vejo que metanarrativas e grandes narrativas são coisas diferentes, porém sou incrédulo em ambas, sou incrédulo acerca de ambas, mas acho que existe um espaço para grandes narrativas, não acho que existe espaço para metanarrativas, mas por hora eu gostaria de convidar pelo menos vocês a serem incrédulos perante as promessas da modernidade e as promessas das elites, quaisquer que sejam elas. Eu vejo então que a minha missão filosófica, que embora a missão não seja nada pós-moderno, seja dar voz, desobstruir os obstáculos, dar sentido, resolver uma série de problemas filosóficos que muitas vezes não estão claros, como por exemplo, achar que se eu problematizo a razão, eu sou um irracionalista. Os pós-modernos colocam a razão no plural, existem várias racionalidades. O próprio Foucault vai dizer que a razão ela é sim opressora, mas a desrazão, ou seja, a irracionalidade, pode ser ainda mais opressora. Então, ao meu ver, existem inúmeras coisas que nos afastam do pós-modernismo, pessoas que estão muito bem intencionadas, que querem um mundo melhor, mas que vão ficar apegadas a uma série de coisas modernas, porque o modernismo é o senso comum. A gente gosta muito de falar na esquerda que a direita é o senso comum, isso é verdade, a direita é o senso comum, a esquerda já é uma contraposição, mas se a gente elevar a coisa para um outro grau de compreensão, para dentro da esquerda, a gente vai entender que a esquerda moderna é o senso comum, a esquerda pós-moderna não é. Embora no meio acadêmico, conforme as pessoas vão se especializando, ou seja, vão se saindo do senso comum, elas estão se tornando pós-modernas. Se você for ver, tem muitos especialistas em suas áreas e eles tendem a ser pós-modernos em suas áreas, porém, aderir o senso comum quando não estão falando daquele objeto de estudo do qual eles passam anos investigando e os levam então ao pós-modernismo. Então eu entendo e defendo isso e desafio, já vou falar disso, tá? Já vou falar sobre o meu desafio, porque eu entendo sim que, assim como nós de esquerdas achamos que o estudo nos leva a ser de esquerda, eu defendo que o estudo nos leva a ser pós-moderno, tá? Quanto mais você estudar um tema, mais você vai tender ao pós-modernismo. E daí, tentando começar a finalizar o vídeo, embora ainda tenha conteúdo, a gente precisa pensar, né, o que fazer, já que esse vídeo infinito do meu canal, né? Eu vejo que a gente tem um problema sério. Não existem analistas sérios que deem um diagnóstico positivo para o mundo com tudo o que está acontecendo. Eu não vejo esse diagnóstico sério surgindo, embora eu goste muito da frase de Trotsky, onde ele vai dizer que as revoluções são impossíveis até que elas se tornem inevitáveis. Então eu gosto de pensar que a gente está num momento onde a revolução parece impossível, mas pode surgir um momento onde ela se torne inevitável, e eu acho que, inclusive, esse momento surge em alguns momentos. Eu acho que 1968 foi um momento muito importante para ter uma revolução global. Eu acho que no Brasil 2013 foi um ano em que podia ter surgido algo mais revolucionário e não tinha uma esquerda preparada, pelo contrário, tinha uma direita preparada, se bem que isso também é um fenômeno global e a gente está vivendo esse fenômeno do mundo se virando à direita, então eu não quero trazer nenhum pessimismo, mas no realismo a gente não tem um horizonte pós-moderno se construindo, a gente não tem um horizonte comunista, anarquista, nem mesmo socialista se construindo. O horizonte que a gente tem é neomoderno, é a China, é o capitalismo chinês, é o BRICS, tá? Então eu concordo muito com os neomodernos que querem fazer o Brasil colar no BRICS, fortalecer no BRICS. É muito melhor do que a direita entreguista, a direita que quer destruir o Brasil, entregar para os Estados Unidos. A gente tem que deixar Estados Unidos, Europa, que são decadência, são o modelo capitalista, o modelo ocidental de fazer capitalismo. A China, ela é um país capitalista, a China, ela faz parte do capitalismo, mas a China traz um capitalismo mais interessante. Eu preferia viver num capitalismo chinês, então eu queria dizer que eu não sou uma pessoa que nega a superioridade do capitalismo chinês em relação ao capitalismo estadunidense, europeu. Eu não sou uma pessoa que nega as experiências socialistas, nem a União Soviética, da qual eu sou crítico do stalinismo, eu não nego como importante. Foi a União Soviética que venceu a Segunda Guerra Mundial, a principal responsável por vencer a Segunda Guerra Mundial e não permitir que a Alemanha triunfasse. Eu prefiro um partido de vanguarda revolucionária no poder do que um partido burguês, do que a burguesia no poder. Então eu advogo por um pragmatismo radical. Eu sou contra aquela intelectualidade que se coloca num pedestal julgando o mundo inteiro. O próprio Foucault vai dizer que os seres humanos adoram julgar. Quando tiver só um ser humano na Terra, ele vai começar o julgamento de toda a história da humanidade. Eu acho que em algum momento desse mundo que vai surgir, onde a China vai ser a potência dominante,
dominante, vai surgir a necessidade de extinguir o capital, afinal, o capital é uma máquina de crescimento infinita no mundo finito. Então essa necessidade em algum momento vai surgir, ela vai se apresentar a nós e a gente tem que estar pronto para que quando surgir o dilema extinguir o capital ou extinguir a humanidade, a gente esteja pronto para fazer valer a extinção do capital. Essa oportunidade histórica vai se apresentar para a humanidade em algum momento, eu não sei dizer quando, eu não sei precisar quando, e tudo que eu tenho é mais um desentendido que as pessoas têm em relação ao Foucault e que eu compreendi, que eles dizem que Foucault é o cara das micro-relações de poder, que diz que a gente tem que se concentrar nas micro-relações de poder e deixar as macro-relações de poder de fora. Isso é mentira, Foucault não diz isso em momento algum, mas Foucault é alguém que vai levar a sério as micro-relações de poder, eu levo a sério as micro-relações de poder, porque a gente consegue compreender as macro-relações de poder e as macro-relações de poder, elas conseguem existir única e exclusivamente porque elas têm como base as micro-relações de poder. Então é porque cada indivíduo, desses 8 bilhões de indivíduos que existem no mundo, é porque cada indivíduo em algum grau foi cooptado, em algum grau deu seu consentimento, em algum grau está advogando e lutando pelas opressões que existem no mundo, é que pode existir esse mundo. Claro que alguns indivíduos vão se radicalizar, mas eles não são o suficiente para vencer. Então, esse trabalho de formiguinha, esse trabalho que começa no indivíduo, vai passando pro indivíduo na sua família, nas suas relações mais próximas, vai para a comunidade, vai numa organização. Então, não quero dizer para você, não se organize numa organização marxista-leninista ou anarquista, organize-se, faça o que estiver ao seu alcance e de acordo com a sua consciência. O grande dilema não é tanto fazer as pessoas que querem mudar o mundo querer buscarem, encontrarem algo onde elas podem ser úteis, né? Você pode, então, se organizar em algum lugar, mas você pode também tentar algum cargo de poder onde você vai ser útil. Você pode começar por você mesmo, pelo seu próprio comportamento, por como você se comporta com as outras pessoas. A grande questão é como é que a gente constrói essas pontes, porque a esquerda está sempre rachando, a esquerda está sempre se degladiando, se odiando. Como é que a gente constrói essas pontes porque a gente está perdendo e porque a gente é mais fraco? Eu acredito que é na construção dessas pontes, na construção desses elos que a gente vai se fortalecer, e por isso que eu acho que quanto mais a gente se pós-modernizar e quanto mais a gente entender que a gente tem, cada um pode se focar em uma ou outra luta e precisa ouvir o outro. A gente gosta muito de falar e gosta muito pouco de ouvir, né? A gente não gosta muito de ouvir. Então, quando a gente cria, a gente pega alguma ideologia, né? Aquela coisa do Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. A gente tende a achar que a ideologia tá fechadinha, bonitinha, e tudo aquilo que não é espelho a gente acha feio, porque somos um pouco narcisistas mesmos. A questão é como desconstruir isso tudo. E a gente tem um grande trabalho pela frente, e eu só posso fazer minha parte, você só pode fazer a sua parte e torcer pelo melhor. O que eu quero dizer é que eu não acho que a gente deveria aceitar a emancipação pela metade, eu quero emancipar tudo, eu quero que toda a humanidade, em tudo aquilo que é opressivo, seja emancipada. Eu também não acho que a gente deve adiar a emancipação, esperar alguma revolução. Eu quero revolução, eu desejo revolução, mas eu não acho que a gente deve esperar pela revolução. Eu acho que a gente já começa a revolucionar dentro do indivíduo e vai seguindo. Então vai escalonando até onde dá, até onde você consegue, dependendo das suas condições materiais, dependendo da sua saúde emocional. Você tem que viver a sua vida, você tem que ser feliz. O próprio Foucault vai dizer, não pense que é preciso ser triste para ser militante. Isso está no espírito de 68, né? Uma das frases pichadas em maio de 68. A minha frase favorita do picho de 68 é: trabalhadores do mundo, divirtam-se, que é uma alusão, certo tipo de ironia, à frase marxista de Marx e Engels, do Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo, univos. Então não é não se unam, mas se unam e divirtam-se. Ou seja, tente ser feliz nesse meio tempo, nesse mundo caótico. Então nem todo mundo vai caber em todas as caixinhas pós-modernas, mas é isso, faz parte. Até porque a modernidade é muito sedutora. Eu mesmo gosto bastante da ciência moderna. Eu acho que o problema da ciência moderna não é tanto a capacidade, o enorme potencial que ela tem de desenvolver tecnologia. Eu acho que o problema é a quais interesses essa tecnologia obedece, porque a produção de ciência no mundo ela tem que estar vinculada ou a um estado burguês ou a alguma grande empresa burguesa. Você não consegue mais produzir ciência sozinha, então ciência é poder. Você vai ver muitos influencers da ciência que fazem uma defesa da ciência de maneira apolitizada, então eles não falam de política. É uma ideia platônica, já que o próprio Foucault vai criticar, a ideia de que o saber, quando envolto, quando ele reconhece o poder do qual ele pertence, do qual ele emerge, ele se vê como impuro, então buscam
certa pureza do saber, eu sou um adversário disso também. Isso também é uma filosofia da ciência pós-moderna, é entender que a própria ciência está saturada de poder, é entender que a própria ciência moderna obedece a certos interesses e ela cria coisas maravilhosas. Eu amo vacina, eu amo ar-condicionado, como eu amo ar-condicionado, então tem criações maravilhosas, a modernidade ela é sedutora. A ideia não é tanto negar a modernidade, é superar a modernidade, mas a gente não vai superar a modernidade enquanto a gente estiver completamente preso e hipnotizado por ela. Não é que existem modernos, neomodernos e pós-modernos, é que tá todo mundo em algum lugar aí meio caótico, meio confuso disso. Então esse vídeo tem o objetivo de diminuir um pouco essa confusão. Esse canal e o meu trabalho tem esse objetivo. Eu estudo filosofia há 24 anos. Na verdade, faz 24 anos em maio, porque eu entrei aos 18 anos, mas teve greve, então em vez de começar em março, eu lembro que a faculdade começou em maio, então eu comecei a faculdade quando eu fiz 18 anos, eu tô com 42, eu sei que não parece. Muito obrigado pelos pensamentos. E daí eu queria dizer então, para quem segue, para quem já acompanha ou para quem tá chegando aqui, sobre o que esperar. O canal ele vai nichar um pouco, né? Eu vou continuar falando de filosofia, eu vou continuar falando de filosofia política. Eu vou sempre dar esse viés agora pós-moderno. Eu sempre já dava, mas às vezes não ficava tão explícito, etc, né? Muitas pessoas gostam do canal apesar dele ser pós-moderno, não porque ele é pós-moderno. Vou falar de filosofia política, eu vou pensar numa esquerda radical, mas eu vou pensar numa esquerda rizomática. Eu vou fornecer algumas ferramentas, às vezes comentando sobre o cotidiano. Eu quero ver se eu emplaco essa coisa de live, que eu tenho muita dificuldade, mas enfim, comentar o cotidiano. Pretendo fazer o canal crescer, conto com a ajuda de vocês, preciso da ajuda de vocês, porque eu sou péssimo para isso. Eu também vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é produzir conteúdo para membro, porque muitos conteúdos não servem ao algoritmo do YouTube e porque eu gostaria de ter mais membros para ajudar financeiramente o canal. Então, alguns conteúdos mais complexos que eu sei que não cabem na área gratuita, eu vou colocar para membros, para pessoas que já se identificarem mais com o canal. Então, queria convidar vocês a se tornarem membro. Vai ter um certo tipo de aprofundamento, embora eu goste muito de produzir conteúdo gratuito. A ideia é difundir o pensamento pós-moderno, mas a gente tem que jogar o jogo, né? O canal tem 6 anos, eu tenho poucos inscritos, levando em consideração que é bastante tempo, que eu tenho bastante estudo. Eu comecei o canal, já tinha doutorado, então eu tenho aí bastante nível intelectual, de pesquisa, etc. E eu realmente esperava mais, gostaria de ser mais. Eu sei que não tô culpando ninguém, eu sei que eu tenho culpa nisso, né? Eu não sou uma pessoa consistente, eu não sou uma pessoa que joga o jogo direito. Mas acerca disso, eu gostaria de dizer que eu tô disposto a tentar melhorar nesse sentido, tentar conseguir ampliar mais o canal, mas eu conto com a ajuda de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, a recomendação de vocês, o like, o sininho, o hype para quem hypa, o tornar-se membro para quem consegue, né? O valor básico de um membro, se eu não me engano, é R$ 7,99 por mês. Também dá para ajudar no Apoia-se, dá para fazer Pix ali no próprio e-mail do canal, né? O próprio e-mail do canal serve como Pix. Agradeço muito quem já está ajudando. Mas mais ainda, eu queria dizer que não é porque o canal é pequeno que eu me sinta pequeno ou irrelevante. Eu não tenho problema de autoestima quanto a isso e gostaria até de fazer uma provocação e dizer para vocês que eu estou disposto a debater com pessoas que vale debater, né? Eu não quero sair por aí debatendo com extrema-direita. Eu sei que tem marxista que consegue bastante engajamento, crescimento, debatendo com pessoas que o ideal não seria nem olhar na cara. Eu não julgo essas pessoas, tá? Eu acho que esse crescimento ele é importante. Eu sei como é difícil, então, essa vida da internet, e eu acho que essas pessoas têm mais é que crescer mesmo. Eu torço pelo crescimento delas, mas eu não consigo fazer esse jogo, eu não consigo fazer esse debate com pessoas que estão ali para mentir, com pessoas que estão ali para ser desonesta, pessoas pelas quais eu não tenho o mínimo de respeito, mas eu tô sim com vontade, com interesse de debater com influências de esquerda, pessoas honestas, pessoas que querem, né, que achem então, porventura, que o pós-modernismo é um problema e que topem debater comigo. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho medo, eu não acho que eu não tô pronto, eu acho que tem muita coisa a acrescentar e todo mundo teria muito a ganhar com isso. Então
Então, esse vídeo fica aí como uma declaração de que eu tô disposto a aceitar debate, caso alguém que discorde de mim, que seja neomoderno, alguma coisa, tenha visto, veja esse vídeo, goste, queira dar um palco para um influencer menor, eu estou disposto, ou vocês, caso queiram intimar as pessoas, não agora necessariamente, mas enfim, sempre que alguém falar mal do pós-modernismo, dar aquela alfinetada, intimar, falar assim, então por que você não vai debater com o Daniel Cidade? Por que você não vai debater com o Dani City? Porque eu estou aberto a fazer esse debate e eu também quero palco, eu também quero fazer o canal crescer. Eu gosto de debate, o meu pré-requisito para debater com alguém é debater com uma pessoa que, se ela falar uma fake news, se ela falar uma mentira, isso vai ser ruim para ela. Quanto mais os influencers, as vozes da direita fazem fake news, mais a direita gosta. Eu não consigo jogar esse jogo, eu só posso debater com pessoas que, se elas mentirem, se elas colocarem uma informação falsa, isso vai pegar ruim para elas. Esse é o meu pré-requisito para debater com alguém e eu gostaria de debater com pessoas. Eu sei que eu não tenho engajamento, eu sei que eu não tenho projeção, então pelo jogo da internet eu não tenho nada a oferecer, mas eu tenho 24 anos de estudo de filosofia, eu tenho 6 anos de YouTube, eu tenho bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado. Eu sou uma pessoa que tem o hábito de leitura desde os 7 anos de idade, então eu inclusive entrei para filosofia porque eu não gostava muito de estudar, eu não era pessoa de estudar, mas eu gostava de ler. Então eu entrei na filosofia porque falaram que na filosofia eu tinha que ler muito e ler muito não era um problema. Então quem puder ajudar a divulgar esse vídeo, ele deu muito trabalho para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero no mínimo que vocês deem o like aí, quem chegou até aqui. Não sei quantos serão guerreiros o suficiente para chegar até aqui, mas agradecer então terem me ouvido aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.